pessoal! Você sabe o que é o ciclo pecuário? O ciclo pecuário é um fenômeno econômico que descreve as flutuações de preço dos animais, né, dos bovinos, no mercado ao longo do tempo ou em uma determinada variação de tempo. Tá? Antigamente, o ciclo pecuário durava entre 8 e 10 anos e hoje ele gira aí ao redor de 5 a 6 anos ou alguns consultores falam aí em 1000 dias. Tá? Por que o ciclo pecuário acontece? Porque a pecuária é uma atividade biológica de longo prazo, principalmente se considerarmos a cria, em que o produtor não consegue fabricar um terneiro, né, um boi, do dia para a noite. Por isso, esse ciclo acompanha tanto os custos de produção desse quilo de terneiro ou de boi produzido, ou o quilo da arroba, dependendo do lugar do Brasil onde você estiver me assistindo, você vai trabalhar mais com arroba. Aqui no sul a gente trabalha mais com quilos, embora nas planilhas de gestão a gente acabe convertendo isso para arroba para facilitar. Mas então esse ciclo ele vai flutuar conforme o custo produtivo desse quilo ou dessa arroba e também a inflação. Como é que funciona esse ciclo? Esse ciclo tem duas fases, uma fase de alta e uma fase de baixa. Vou colocar aqui um desenho do ciclo para ficar mais fácil de vocês entenderem. E mesmo assim, quem não conseguir acompanhar, pode colocar aí nos comentários o que não entendeu, que aí eu volto aqui e retomo esse assunto extremamente importante sobre ciclo pecuário para que você consiga entender como ele funciona. O produtor precisa entender como funciona o ciclo e em que fase do ciclo nós estamos para que possa tomar as decisões mais assertivas em relação ao seu sistema produtivo, seja ele cria, recria ou engorda. Obviamente que para cada um desses sistemas a estratégia vai ser diferente. Mas então aqui o desenho ele mostra uma fase de alta e uma fase de baixa que está nesse círculo, né, que é o ciclo. Eu vou começar ali da onde diz o seguinte, ó, tem uma flechinha indicativa ali de alta, né, que diz que o preço do terneiro sobe. Tá? O que acontece em que em algum momento do ciclo, que eu vou explicar aqui quando chegar, os produtores, em função dos preços de mercado, eles começam a abater matrizes e diminuir a retenção de fêmeas de reposição na propriedade. E isso em determinado momento faz com que nós tenhamos uma diminuição da oferta de terneiros ou de bezerros no mercado. Quando nós temos essa redução dessa oferta de terneiros e, consequentemente, a redução da oferta de bois, nós temos um fenômeno que acontece em se tratando de qualquer produto, que é oferta e procura. Tem pouca oferta, tem procura, o preço tende a subir. E aí inicia esse processo de alta do ciclo. Nós temos uma valorização do preço do terneiro, do bezerro e, consequentemente, uma valorização do boi, que obviamente não acompanha o mesmo indicador, o mesmo número. Tá? Nesse caso, os produtores de terneiro, entendendo que a atividade está atrativa, né, ou que o preço melhorou bastante, retém matrizes, retém fêmeas e aumentam a sua reposição, imaginando o seguinte: vou ficar com mais fêmeas de reposição, com mais matrizes, para produzir mais terneiros, porque isso vai me trazer mais lucro, já que o preço do terneiro está alto. Sem compreender muitas vezes como é que acontece todo esse ciclo, certo? Retendo matrizes, o preço do boi, da arroba do boi também subiu um pouco. Mais para frente a gente pode falar qual que é essa proporção aceitável, né? Qual que é o ágio do preço do terneiro, do bezerro em relação ao boi. E nós temos um aumento, como eu falei, da reposição de fêmeas, tá? A gente fica com mais terneiras e mais novilhas na propriedade.
Isso em um determinado tempo, né? Então essas novilhas, essas terneiras têm que crescer. Isso por que eu tô falando assim, bem pausado e focando nesses detalhes? Porque é justamente isso que explica o que é o ciclo, tá? Então essas terneiras que nasceram, ou esses terneiros todos que nasceram, mais ou menos metade eram machos que viraram bois, que foram vendidos, e metade era fêmea. Essas fêmeas que ficaram para reposição, lá no outro ano elas vão virar novilhas e elas vão ser submetidas à reprodução, e lá no outro ano elas vão produzir terneiros. Tá? E aí, com o estoque de vacas que nós já tínhamos na propriedade, nós vamos ter um aumento da produção de bezerros, tanto de machos quanto de fêmeas. Tá? Então, isso leva um tempo para acontecer, tá? Que é esse tempo todo da fase do ciclo que vai estar. Esses 1000 dias, ou esses 2 anos e 8 meses, esses 3 anos, tá? Isso varia um pouquinho. Quando esses terneiros e terneiras aumentam no mercado, nós temos o movimento inverso, nós temos um aumento da oferta, nós temos uma diferença do custo de produção, nós temos uma diferença no valor do custo produzido, né, que influencia bastante no ciclo. Como eu falei no início, tanto a inflação quanto o preço do quilo, o custo, né, de produzir um quilo ou uma arroba. E aí nós temos a disposição do mercado, muitos animais. E ao ter a disposição do mercado, muitos animais, juntamente com esses outros fatores, nós temos uma redução automática do preço do terneiro. O preço do terneiro cai, o preço do bezerro cai. E aí o produtor entende que talvez já não esteja mais atrativo, né? E aí a gente está invertendo o ciclo, nós estamos indo para a fase de baixa, tá? Quando ele entende que não está mais atrativo, anos depois, né? Aquela retenção de fêmeas que gerou inicialmente um excesso, um aumento do número de terneiros, acaba gerando muito custo para esse produtor, tá? E ele, ao ver que a cria não está rendendo, começa a enviar vacas para o abate e diminuir a retenção de fêmeas para reposição, certo? O mercado, a consequência disso é que o mercado vai ser inundado com carne de fêmeas e de machos, né? A oferta supera a demanda e os preços da arroba e do terneiro, do bezerro, caem drasticamente. Por que é importante entender isso? Saber em qual fase do ciclo nós estamos ajuda o pecuarista e o investidor a tomar decisões estratégicas, tá? Por exemplo, na fase de baixa é o momento de ser eficiente em relação aos custos e, se possível, comprar os animais de reposição na fase de baixa, o que na maioria das vezes não acontece. E na alta é o momento de colher então os lucros, né? Mas com cuidado para não investir pesado demais, exatamente quando o ciclo está prestes a virar. Isso falando em sistema de cria, tá? Sistema de recria e de engorda, a gente vai ter estratégias diferentes, que eu posso até fazer um vídeo para falar dessas estratégias aqui. Então, é comum, né, confundir o ciclo de mercado com as fases produtivas dentro da fazenda, né? Mas nós temos que ter bem cientes qual é o nosso sistema dentro da propriedade. E muitos produtores ainda não têm definidos os seus sistemas produtivos, né? Rapidamente, a gente retomando quais são os principais sistemas. Então, a cria, que é o foco na produção de terneiros, né? Produção de terneiros, venda de todos os machos, do excedente de fêmeas e das vacas de descarte. A recria, que é a fase de crescimento do animal, geralmente do desmame até entrar na fase de engorda ou terminação, e a terminação, que é a fase final, onde o animal ganha peso rapidamente e gordura, né, deposição de gordura para ser enviado ao abate.
Quando a fazenda faz todas essas etapas, nós dizemos que o sistema produtivo é o ciclo completo. Nós estamos agora na fase que o terneiro está sendo valorizado. O terneiro está subindo. Então, o que acontece muitas vezes que o produtor erra, digamos assim, em algumas decisões. O produtor de cria, falando aqui do sistema de cria, né, ele percebendo que o terneiro está valorizado, se ele não entender como funciona o ciclo pecuário e quanto tempo ele vai durar, ele tem a tendência, aqui eu estou falando o que eu acompanho na maioria das vezes nas consultorias, tá? O que eu vejo muito acontecer. Ele tem a tendência a querer aumentar o rebanho, aumentar o número de fêmeas, de matrizes, tanto comprando mais fêmeas, vacas, terneiras, novilhas, quanto ficando com mais reposição, mais do que geralmente ele ficaria, que gira em torno aí de 20 a 30% de reposição, dependendo do sistema e dependendo da condição nutricional da propriedade, tá? Sistema de campo natural, campo nativo, ou sistemas de pastagem cultivada, vai variar um pouco aí a taxa de reposição recomendada. Então, alguns tendem a comprar mais fêmeas pensando que elas vão produzir mais terneiros, ele vai ganhar mais dinheiro. Só que ele não se dá conta que isso vai demorar para acontecer, que ele não vai colher os frutos desse aumento do preço do terneiro agora, né? Salvo alguma exceção, se ele comprar vaca prenha com cria ao pé, por exemplo. Porém, mesmo assim, a vaca está muito valorizada, o preço dela está muito alto, né? Então agora é momento de vender, por exemplo, o excedente, tá? Justamente porque as vacas estão valorizadas, as novilhas estão valorizadas, as terneiras. Então, dependendo da programação da propriedade, obviamente que aqui não cabe eu dar uma receita de bolo, já que cada propriedade é única, né? Pode ser um melhor momento para realizar a venda. Mas, Janice, quando que seria então o melhor momento para esse produtor comprar fêmeas? Seria na próxima fase do ciclo pecuário, que é a fase de baixa, quando justamente os produtores, pensando que já não está valendo a pena mais reter fêmeas, começa a mandar vacas para o abate, começa a ficar com menos terneiras e menos novilhas. Nesse momento o preço vai cair. E quem quiser recompor ou aumentar o seu rebanho de cria, ou renovar o rebanho de cria, aí sim deveria comprar. E não só comprar, mas também investir em biotecnologias reprodutivas, por exemplo, para produzir terneiros de melhor qualidade para a próxima etapa de alta do ciclo, né? Para recriadores e para terminadores vai ser um pouco diferente dependendo da fase do ciclo que a gente tiver, mas de regra geral, para quem vai só recriar, que tende a ser um período menor e por isso possivelmente tenha uma rentabilidade melhor, isso vai depender de cada sistema, volto a dizer, cada propriedade é única. Ele vai comprar esses terneiros, esses bezerros com um valor mais alto e ele vai vender esse novilho para quem vai terminar com um valor um pouco abaixo, né? Ou o próprio terminador vai comprar e vai vender com valor um pouco abaixo, se ele fizer recria e terminação. Mas existe um cálculo que a gente faz e o quanto abaixo pode ser para ainda assim estar sendo rentável o sistema, né? E o que vai influenciar essa rentabilidade ou ganhar dinheiro nesse momento, mesmo comprando terneiros com alto valor de mercado? Vai influenciar justamente a qualidade desses animais, porque animais melhores geneticamente convertem melhor, ganham mais peso em menos tempo e têm menos riscos sanitários, né? E
Outra coisa que vai influenciar diretamente é o ganho médio diário. Então, o ganho de peso desses animais vai influenciar diretamente, sendo que quanto mais peso eles ganharem em menos tempo, é o ideal. Claro, a gente vai fazer cálculos, né? Vai chegar num ponto de equilíbrio de qual é o valor que tem que ser vendido, vai montar estratégias de venda, de mercado, como por exemplo o mercado futuro, uma série de estratégias que vai depender muito da propriedade. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui agora é que tem como ganhar dinheiro sendo recriador ou terminador, mesmo na fase de alta do ciclo, mesmo comprando o terneiro com valor superior. Porém, isso demanda uma boa estratégia, tá? E a primeira coisa para montar essa estratégia é justamente entender como que funciona o ciclo pecuário. Entender como funciona, em que fase nós estamos e estar preparado para quando ele vai girar, quando ele vai mudar, que aí a estratégia vai mudar também. Em alguns momentos, né, historicamente, alguns pesquisadores disseram que o ciclo não ia mais existir, que o ciclo ia ser modificado, mas nada se confirmou. O ciclo pecuário não acontece só aqui no Brasil, ele acontece em muitos países, ou em quase todos, ou talvez todos os países que têm produção de bovinos, né? Produção de animais como nós temos aqui. Ele não tende a não deixar de existir num curto espaço de tempo. E obviamente que pode ser influenciado por fatores externos, geopolíticos, por exemplo, mas não de uma forma tão intensa que vá modificar a forma como o ciclo naturalmente acontece, tá? Então, esse vídeo foi a pedido, né, de alguns técnicos que trabalham comigo, na minha equipe, que eu colocasse aqui para que, de forma bem simplificada, todos os pecuaristas que estão assistindo o canal, produtores, curiosos, estudantes e técnicos também, consigam entender de forma bem simples como funciona o ciclo, em que fase do ciclo nós estamos e por que é tão importante a gente realizar o planejamento para que, a partir de decisões mais assertivas, nós tenhamos resultados melhores no nosso sistema, tá? Vou colocar mais uma vez aqui então o desenho do ciclo, né? Mostrando que a gente está já há algum tempo, né, aumentando o preço gradativamente aqui, né? E que a gente então tem um caminho aí pela frente até a inversão desse ciclo e a gente ter a fase de baixa do ciclo, tá? Eu espero que esse conteúdo seja útil para você ou para alguém, que você pode encaminhar também esse link. Peço que se inscreva no canal, comente, pergunte, faça sugestões, críticas. São sempre bem-vindas quando são para serem construtivas, né? É uma estreia minha aqui nesse formato no canal aqui. Eu já trabalho com pecuária há muito tempo, há bastante tempo, e o meu objetivo é trazer coisas bem práticas do dia a dia que possam te auxiliar na tomada de decisão. Mais uma vez, espero que você se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, e se fez sentido para ti, pode fazer para outras pessoas também. Até a próxima!